Hoje, segunda de feriado, 8 de julho, nosso estado completa 204 anos de emancipação política da Bahia. Esse importante acontecimento histórico nos trouxe autonomia política, hein, Jéssica? Proporcionando o desenvolvimento econômico e auxiliando na construção da identidade da nossa gente. Uma data importante para saber mais sobre a emancipação política do estado. Jéssica Cruz, que bom revê-la no feriado, querida. Bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Pois é, hoje é um dia muito importante, já fui na orla hoje, vi muita gente se divertindo, mas é importante também a gente falar um pouco sobre essa história, nossa emancipação política. Por isso que eu estou aqui com a Sayonara Santana, ela que é diretora do Arquivo Público de Sergipe, que fica bem aqui em frente à Praça Fausto Cardoso. Muita gente não conhece, mas esse arquivo ele traz muito sobre a nossa história e sobre essa emancipação também, né? Boa tarde. Sim, boa tarde a todos e todas. O Arquivo Público do Estado de Sergipe ele tem uma representatividade muito significativa para todos nós sergipanos e é preciso que a gente conheça um pouco mais. Quando a gente fala nessa data que é tão emblemática do 8 de julho, nós nos reportamos, não é, à Carta Régia de Dom João VI, dando, né, autonomia à capitania de Sergipe em relação à Bahia. Então, o processo de emancipação política ele não foi tão fácil assim, né? Ele só se consolidou lá no 5 de dezembro, quando há uma ratificação por Dom Pedro I, né, tornando Sergipe definitivamente independente da Bahia, né, e se tornando província de Sergipe. É aí que entra, é aí que há um encontro com a história do arquivo público, né? Porque os documentos produzidos até 1820, 1822, eles iam para a Bahia, eles não ficavam aqui por conta dessa vinculação político-administrativa, né? E depois, né, do 5 de dezembro, aí 1823, a gente já vê uma produção maior de documentos aqui. É o que nós temos aqui no Arquivo Público do Estado de Sergipe. A partir de 1822, 1823, a gente já começa a ver realmente uma quantidade significativa de documentos político-administrativos que foram produzidos aqui. Nós temos, por exemplo, um conjunto de documentos do comandante das armas, o Guilherme Nabuco Araújo, né, que ele mostra o processo de defesa do território sergipano nesse período, porque havia sempre aquele receio de que as tropas baianas novamente viessem retomar o nosso território, né? Retomar essa submissão que existia de Sergipe em relação à Bahia, né? E a gente também precisa entender que o processo de emancipação política de Sergipe ele não pode ser separado do processo de independência política do Brasil, né? São processos que se entrecruzam. Então, aqui no Arquivo Público, nós temos documentos que tratam sobre esse processo de independência também, de aclamação, né, de Dom Pedro I como imperador do Brasil. E o processo de independência do Brasil, ele só se consolidou no 2 de julho, na Bahia, de 1823. Né? Teve o 7 de setembro de 1822, que foi muito emblemático, a gente sabe, mas não foi tão fácil assim. Então, muitos territórios, como o território da Bahia, né, a província da Bahia, ela aderiu ao movimento da Revolução do Porto, né? E eles queriam a recolonização do Brasil. E para chegar até a conquista da Bahia, o general Labati, que foi um general contratado por Dom Pedro I, ele passou primeiro por Sergipe, né? Aclamou Dom Pedro aqui como imperador, né? Houve um auxílio de Sergipe em relação a tropas, mantimentos, recursos, e ele marchou para a Bahia. Então, primeiro ele passou por Sergipe, né? Fortaleceu seu exército e também aclamou o imperador aqui, né, para garantir que o território sergipano também seria do Império Brasileiro, e depois ele ruma para a Bahia, garantindo a nossa independência, a independência do Brasil, no 2 de julho de 1823. Então a gente precisa entender essas nuances para compreender, né? Então vejam a importância que Sergipe teve nesse processo. E a partir daí que também se constrói a nossa sergipanidade, que tem um dia para isso, mas começa também nessa data importante. Exatamente, né? Anteriormente era o 24, né, de outubro que fazia, né, toda a comemoração. Depois a Assembleia Legislativa, em 2000, né, deixou o 8 de julho como a data emblemática mesmo. E a 24 de outubro, né, como a da sergipanidade. E esse processo de emancipação política de Sergipe, ele vai fazer com que os sergipanos, eles, claro que nós já tínhamos uma cultura, né, nós já tínhamos vivências aqui, apenas havia essa submissão em relação à Bahia, que era administrativa, política, econômica também, né, mas nós já éramos sergipanos,
Mas depois da emancipação política, esse sentimento se fortaleceu e ele veio se consolidando ao longo desses anos. E aqui, né, nós temos, por exemplo, uma correspondência bem emblemática do Guilherme, né, que era esse comandante das armas, na qual ele, no final do texto dele, do ofício, da correspondência, ele diz assim: essa é a independência do solo que habitamos. Né? Era uma correspondência de 14 de fevereiro de 1823, no qual ele fala das diversas ações que ele estava tendo aqui no território para a defesa do território, e ele conclui dizendo isso, né, em prol da independência do solo que habitamos, independência de Sergipe e independência do Brasil. Então, esse solo que é nosso, que é sergipano, que é da nossa cultura, da nossa gente, da nossa terra, que nos faz ser quem somos. Então, nós precisamos olhar para o 8 de julho não somente como uma data de um documento que foi assinado, mas de um passo importantíssimo para o processo da nossa sergipanidade, da construção da nossa sergipanidade e de quem nós somos verdadeiramente. Só para a gente finalizar, para conhecer essa história, aqui no arquivo, quais os dias e horários? O arquivo fica aberto, né, das 7 da manhã às 5 da tarde, nós não fechamos para o almoço, então todos são convidados a conferirem conosco esses documentos que são emblemáticos e que são um símbolo desse processo, essa materialidade. Nós não temos mais pessoas aqui, né, as pessoas que viveram naquele período, nós não temos mais aquela realidade, mas nós temos os documentos que são essa materialidade que nos remontam a esse período tão significativo, tão importante para a nossa história. Muito obrigada pelas informações, Sérgio. Ô, Jéssica, viu aí que conversa boa, quanto conhecimento. Sayonara, obrigado, muito obrigado, Jéssica.